Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. A fome atinge quase 9 milhões de brasileiros, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esses dados foram publicados em abril. Olá, eu sou Joel Scali e está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre a fome e a agricultura sustentável, com Tairine Parreira Brito e Alexandre Francisco de Andrade. A Tairine Parreira Brito, ela é doutoranda e pesquisadora do Laboratório de Extensão Rural e Agroecologia da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp. Tudo bem, Tairine? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Joel, obrigada. Você escreveu um artigo que compara dois sistemas de certificação de produtos orgânicos, né, adotados em São Paulo. Ao longo do programa, eu queria que você me contasse um pouco de como foi a construção dessa pesquisa. O nosso outro convidado é o Alexandre Francisco de Andrade, ele é coordenador e professor do Centro Universitário Internacional, Uninter. Tudo bem, Alexandre? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje, né, para discutir aí um tema de extrema importância para o futuro aí do nosso planeta, né? A fome e a agricultura sustentável. Eu agradeço, é uma honra. Não, o prazer é nosso, viu? Eu que agradeço a entrevista. A agricultura é responsável por 21% dos empregos formais no Brasil. Em 2022, ela representou mais de 24% do PIB do país, segundo o Embrapa. A Embrapa, a empresa pública de pesquisa vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Bom, eu vou começar com você, Alexandre. Olha, 24% do PIB, por que com esse PIB e com o crescimento do agronegócio, por que ainda as pessoas passam fome no país? Muito bem, né? Nós temos aí vertentes, né, relacionadas a diversos momentos, né, sobre essa questão da conexão quando a gente fala da fome e da agricultura, né? E não tem como separar, né, de falar sobre a questão da agricultura, né? Ela é a base da nossa alimentação. Temos uma linha, né, que fala da parte das práticas agrícolas insustentáveis. Há várias pesquisas relacionadas a isso, né, devido ao uso, né, defensivos agrícolas ou agrotóxicos, né, em monocultura, que degradam o solo. Então, quando a gente fala degradar o solo, a gente está matando algo que está vivo, né? E quando deixa de estar vivo, nós falamos que nós temos apenas a terra. Então, o que acontece? Veja, toda essa evolução mesmo da luta, né, da melhoria, trazer boas práticas, a gente vê uma parte que está contaminando a água, ainda continua, estamos tendo perda de biodiversidade, são assuntos que estão relacionados ao dia a dia de uma grande discussão. Essa parte da degradação ambiental, né, afeta também a produtividade agrícola e, claro, né, nós deixamos de ter à disposição alimentos saudáveis. E claro que isso vai contribuir com N impactos, como já foram discutidos muitos assuntos sobre segurança alimentar. E aí nós entramos numa questão, né, de mudanças climáticas, né? Então, está cada vez mais intensa, impacta na agricultura, causa eventos extremos, secas, inundações que estão em estudos, né, praticamente por diversas pesquisas. Então, eu acredito que esse faz uma parte do desafio, né, mesmo tendo um olhar para, né, essa importância da agricultura dentro do PIB, eu acho que nós podemos estar pensando, né, na questão dos métodos ainda que estão sendo utilizados dentro da agricultura, né, principalmente quando a gente fala sobre produção de alimentos sustentáveis, né. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Trazer um olhar dentro aí
dessa importância que é do agro, né, compondo o PIB. Você elencou uma série de fatores que podem contribuir, que fazem parte da desigualdade que envolve o nosso país. E eu gostaria de saber da Tairine. Tairine, o que é agricultura sustentável? O Alexandre falou 3 vezes sobre agricultura sustentável. Todo quem está nos ouvindo fala, o que é isso? Agricultura sustentável. É que dentro da discussão da agricultura sustentável, né, a gente vai ter aí vários modelos de se fazer agricultura, né? E aí a agricultura orgânica talvez não, né? É o que a gente pode considerar da forma de fazer agricultura mais sustentável, né? Que a gente tem mais sustentável. Porque desse caminho entre a agricultura convencional, industrial, né, até a agricultura orgânica, a gente tem, vamos dizer, agricultores, produtores em diferentes processos. Porque, por exemplo, um agricultor, quando ele passa a utilizar práticas ecológicas, como um plantio direto e etc., né, deixando de lado algumas práticas convencionais que se utilizaria mais insumos, mais produtos químicos, ele já está nesse caminho da agricultura, né, sustentável, ainda que ele não seja um agricultor orgânico ou um agricultor agroecológico. Boa tarde, Gabriela Chabu, seja bem-vinda. Semana passada senti sua falta, viu? Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes do Brasil ODS. O tema do programa de hoje entra em qual ODS? Joel, você já sabe, você já está craque, pode falar, qual que é o ODS? Bom, nós podemos começar com a 2, Fome e Agricultura Sustentável. ODS 2, né, dos 17 Objetivos Sustentáveis e das 169 metas, né, da Agenda da ONU. Exatamente, então estamos falando de fome zero e agricultura sustentável. Então, quando a gente fala, né, quando a gente trata do tema do programa de hoje, a gente está falando sobre o ODS 2. Eu queria lembrar aos ouvintes que o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas do Governo Federal, ele produziu uma série de 17 cadernos, justamente para avaliar como que o Brasil vai na implementação da Agenda 2030, nesses anos, né, de implementação. Pensa que a Agenda 2030 foi pactuada lá no final de 2015, então a gente já está executando a Agenda 2030, já está discutindo como ter um futuro mais sustentável ali desde 2015. Então, o IPEA fez esse balanço de como que o Brasil está na implementação da Agenda 2030 nesses anos de 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Eles pegaram dados até 2022. Então, como que o Brasil está nesses 7 anos de implementação da Agenda 2030? E eu queria, Joel, se você deixar, contar um pouco sobre como a gente está em relação ao ODS 2 nessa análise do IPEA. Bom, vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem FAO. Brasil está próximo de deixar o mapa da fome. Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. O Brasil está próximo de deixar o mapa da fome 2 anos após ter voltado a fazer parte da lista compilada pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Falando ao ONU News de Brasília, o representante da FAO no Brasil, Jorge Meza, disse que a fome cresceu com a pandemia, mas a resposta imediata, com assistência social e programas de geração de renda sustentável, apoiam a recuperação. Para que um país saia do mapa da fome, tem que ter uma subalimentação igual ou inferior, ou seja, um nível de fome igual ou inferior a 2,5%. O Brasil, no período 2021-2023, apresenta um valor de 3,9%, a média móvel para esses 3 países. Nós trabalhamos com médias móveis de 3 anos, 3,9%. Então, estamos muito próximos a 2,5%, que é o valor para que saia do mapa da fome. O representante da FAO no Brasil apontou entre os principais fatores nesse combate a capacidade de atender situações de vulnerabilidade e a criação de novos programas para gerar renda. O Brasil já esteve fora do mapa da fome em 2014 e permaneceu fora do mapa da fome até 2021.
E efetivamente aí nós vemos o contexto de uma pandemia global como afeta a situação da fome num país, não? E voltou a entrar então em 2021 no mapa da fome, e agora o governo está nesse esforço grande por tirá-lo novamente, e com os indicadores que temos, muito provavelmente até 2030 tenhamos bons resultados no país. Mesa disse que a fome deve ser erradicada em fases, priorizando a alimentação adequada e garantindo segurança alimentar. No ano passado, mais de 14,7 milhões de pessoas deixaram de passar fome. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Agora sim, Gabriela, você pode completar essa informação, né? Você sempre traz boas notícias, né? Nós estamos próximos de sair do mapa da fome, é isso? Olha, Joel, com a análise de 2022, o cenário é bem negativo. A gente teve retrocesso nas 8 metas que contemplam o ODS 2, né? E o governo federal vem trabalhando para remediar essa situação. Então, no período 2016 a 2022, a gente teve sim um retrocesso que foi o que levou o país de volta para o mapa da fome. O relatório Luz de 2023 da sociedade civil já tinha trazido isso, né, Joel? Dizendo que a gente tinha tido um desmonte dos programas de segurança alimentar, que a gente tinha tido a extinção de um Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e que o orçamento para o Programa Nacional de Alimentação Escolar era insuficiente. Então, em 2023, a gente teve a recriação da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente teve um aumento expressivo dos recursos destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. A gente sabe que o quanto é importante a alimentação escolar para a segurança alimentar e nutricional das nossas crianças. E 2023 trouxe boas notícias. A gente teve 24 milhões de pessoas saindo da situação de fome no Brasil em 2023. Então, a perspectiva é positiva, apesar desse relatório ter trazido aí um retrocesso nas 8 metas. Eu espero que o próximo relatório traga, com certeza, uma melhora nessa situação, porque a gente teve, sim, uma melhora expressiva dessa situação de 2022 para 2023. Se olharmos a meta da ONU para 2030, você é otimista? Joel, você sabe que eu sou sempre uma otimista, né? Eu acho que dá, sim, para a gente melhorar bastante até 2030, né? Então, apesar da gente ter só 6 anos, acho que dá para correr atrás do prejuízo e dá para a gente ter um desempenho positivo, sim, na maior parte das metas do ODS 2. Percebi que o professor Alexandre quer fazer um comentário também, ele expressava aí a sua concordância com a fala da Gabriela. Positivo, né? Conforme nós acompanhamos essa tendência, né, em cima dos números e dos percentuais mostrado por diversas pesquisas relacionadas, né, o IPEA, a IBGE, nós temos um otimismo quanto, né, a chegar a reduzir cada vez mais, né? Então, veja, nós temos aí um percentual aí, como foi colocado pela Gabriela, já alcançado, né, com os últimos dados aí apresentados. Então, ou seja, quando eu falo, você até iniciou, né, falando ali em torno de quase 10 milhões, né, eu acho que está em torno quase 10 milhões de brasileiros passam fome. Passam fome, né, eu acho que é em torno de 8 milhões e 600 mil pessoas ainda, né, então, ou seja, é uma melhoria, acho que de 72,4%, se não me engano, lá dentro do IBGE que colocou, né, em relação aos domicílios com segurança alimentar. E devido a esse histórico, né, da recuperação, até complementando aí que a Gabriela colocou, a gente tem dados que, se eu pegar lá vamos pegar aqui de 2 anos atrás, né, eu sou também da área de finanças, né, além do agronegócio, aquela parte da recuperação do poder de compra do salário mínimo, né, 2 anos atrás, a pessoa não conseguia comprar uma cesta básica, né? Então, ou seja, faltava ainda, né, algumas, acho que mais de R$50, não me lembro o cálculo, mas hoje a pessoa tem esse poder de compra, né? Então, com o salário mínimo, né, de uma cesta básica. E ainda sobra dinheiro. Então, o que nós podemos notar que, além das práticas relacionadas hoje, né, que é um desafio, né, é uma oportunidade relacionada a isso ao nosso assunto, que é a parte, né, de mais investimento em pesquisa e desenvolvimento. Esse otimismo está dentro dessa melhoria do crédito,
da questão da tecnologia, tá, colocado ali para pequenos agricultores, né? Ou seja, nós temos ali setores também da sociedade que devem aprender, devem sair desse paradigma, né, e mudar, né, ir para novas práticas agrícolas. Eu acho que é um grande desafio, temos oportunidades imensas aí, mas podemos chegar a esse número reduzido, sim. Então, ou seja, temos muito, né, acrescentando que a Tailine, né, desculpe se eu falei certo, né, eu acho que não sei se... Mas, assim, a demanda, né, ela até colocou, a demanda por alimentos orgânicos, né, e produzidos de forma sustentável já está crescendo. Então, esse olhar, né, deixando cada vez mais consumidores que estão dispostos a pagar um preço até mais alto por produtos. Então, ou seja, é aquele respeito, continuando, que nós estamos vendo pelo meio ambiente e a saúde. Então, acredito que isso, sim, né, reflete aí um otimismo para nós chegarmos aí no atendimento da maioria das metas aí, né, para 2030. Gabriela, você citou as políticas públicas que foram importantes na mudança do cenário em relação à fome no nosso país. A grande preocupação agora é a continuidade dessas políticas públicas, né, porque nós estamos numa situação de poder até sair, né, do mapa da fome, conforme a reportagem que a gente ouviu direto de Nova York. Sim, nossa, eu acho que a continuidade nas políticas públicas é sempre um desafio em todas as áreas, né? A gente vê o quanto é frágil o estabelecimento das políticas públicas. A gente tem, por exemplo, o estabelecimento de um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional desde 2006. Eu acho que você já me escutou falando isso, né, Joel? O quanto eu acho estranho que a gente não cobre mais o direito à alimentação. O quanto eu acho estranho como a gente está habituado a cobrar saúde e educação e a gente não está acostumado a cobrar alimentação como um direito das pessoas. E olha como é recente você estabelecer um sistema de segurança alimentar e nutricional em 2006, é dos anos 2000, faz muito pouco tempo. A gente tem um SUS aí desde a década de 80, então a gente tem um sistema de saúde desde a década de 80. Então olha a diferença, né, assim... o quanto esse tema está amadurecendo, o quanto esse tema está avançando, né? Mas eu acho que em todos os campos as políticas públicas são frágeis e cabe aí bastante a população cobrar o governo de manter essa política, né? Uma das primeiras ações do governo federal em 2023 foi reativar as conferências de segurança alimentar e nutricional, o que é um espaço de participação da sociedade civil em cobrar do poder público que realmente esse direito seja efetivado. Então, antes de ouvir a Tairine sobre a pesquisa que ela realizou junto com os seus colegas, Alexandre, aproveitando que você é especialista em finanças, então quem está nos ouvindo fala assim, olha, o governo precisa cortar, né? O chamado mercado cobra, o governo precisa cortar e tal. Olha a importância do investimento no social no país. Nós estamos prestes a sair do mapa da fome. Então, essa cobrança tem que ser relativizada, né, Alexandre? Porque se novamente vamos entrar nessa vertente de cortar para se adequar ao orçamento, enfim, essas discussões que a população em geral desconhece e está longe, né? Eu queria te ouvir a respeito de quando se cobra para se cortar, né, investimentos na área social. Exatamente, né? Sempre dá um impacto, né? Nós temos aquela parte do trade-off, né? Se eu falar em corte aqui, né, é para ter, né, um bom retorno lá na frente. Tá? Mas nesse período, né, de uma ação assim, de um plano de ação colocado em prática, tem que haver muito estudo para ver quais serão os impactos em diversas situações, né? Então, ou seja, quando eu falo são os obstáculos quanto à implementação, né? Quando eu quero, em vez de fazer os cortes e promover a agricultura sustentável, principalmente com o Brasil, que ainda está dentro de uma parte de um elemento como o país em desenvolvimento. Então, se você pegar esse desde 2006, que foi colocado aqui, puxa, por que ainda está ocorrendo, né? Depois de todas essas décadas já, por que ainda estamos sofrendo, né? Eu vejo obstáculos como a falta de acesso à terra, é um deles, né? Tem que ter um olhar a respeito disso,
a falta de crédito ou de conhecimento do próprio produtor rural, né, do pequeno. Por isso que nós falamos, quando a gente, né, remete ao conceito de agricultura sustentável, está promovendo a questão da agricultura do pequeno ali, né, porque é ele que sofre com esse impacto, né, da pobreza. Né, se eu falar em cortes, né, a falta de tecnologia e também de mercados para o Brasil, as instituições serem mais robustas, né, em relação a esse querer, né, das mudanças impostas. É por isso que nós falamos da falta, né, das políticas públicas mais adequadas a serem aplicadas, né? Então, ou seja, eu penso numa questão assim que esse desafio exige a colaboração de todos, né? Muito importante. Você falou em desafio e a colaboração de todos. Como sensibilizar o chamado mercado para o investimento no social no nosso país? Olha, esse é um momento que a gente fala de finanças, por exemplo, quais são as práticas, né, utilizadas em algumas áreas rurais que nós falamos de finanças sustentáveis. E com isso temos acesso a créditos, a investimentos externos, com essas práticas mais saudáveis sendo utilizadas, né, dentro daquela propriedade. Então, por exemplo, vamos pegar ali, quando a gente fala assim da questão da indústria, a gente está falando que o impacto da indústria com relação ao meio ambiente é poluição da água, poluição do ar, degradação do solo, desmatamento, esgotamento de recurso natural. Puxa, e o que eu preciso elaborar isso para ter mais investimento? Trazer a questão social, econômica e ambiental / produtividade, que é o tripé ali que nós temos que olhar. A questão social de não esgotar a mão de obra, mas aprimorar essa mão de obra. Né? Às vezes a gente vê ali, buscar uma redução da produtividade agrícola. Puxa, se eu estou degradando, estou poluindo, está tendo mudanças climáticas, então eu tenho que ter um olhar diferenciado em relação a isso. Bom, estamos no mapa da fome. Tairine, eu gostaria de saber o que te motivou você a fazer uma pesquisa em busca da certificação de produtos orgânicos. Só antes de responder, já complementando um pouco do que a Gabriela e o Alexandre trouxeram, acho que no Brasil a gente tem legislações muito bonitas, né, que nos propõem, assim, a construir coisas, assim, transformadoras, vamos dizer, revolucionárias. Mas, quando a gente vai, né, para a questão prática da coisa, a gente vê um distanciamento do que a gente se propõe, do que a gente elabora, do que a gente pensa, do que a gente, eu falo enquanto sociedade, né, porque muitas, inclusive, dessas políticas foram construídas com a participação da sociedade, né. Mas, na hora de implementar, a gente tem um distanciamento. E aí a gente vê, até mesmo nos planos, a gente tem a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, e para sua implementação a gente tem o PLENAP, né, que é para implementação a nível nacional. E aí a gente vai para os estados, a gente tem as políticas estaduais e os PLEAPOS. E assim, a gente pode contar nos dedos os estados que a gente tem recurso destinado à implementação desses planos, sabe? Então, esse distanciamento também faz com que fique muito difícil. Tairine, você colocou algo que eu acho muito importante, que é a diferença entre uma política de Estado e a de governo, né? A discontinuidade das políticas públicas que originaram o Estado que nós nos encontramos hoje. Como mudar essa situação? Bom, pergunta boa essa, hein? Como? Bom, cada governo, ele tem a sua proposta, né, já inicial, ele faz o seu plano de governo, então a gente já sabe, previamente, o que vai ser prioritário para determinado governo. Então, já de início, para a gente ter uma continuidade das políticas que a gente acredita, é olhar o plano de governo, né, dos políticos, e isso serve, inclusive, agora para o momento que a gente está vivendo, né, que são as eleições municipais. Entra aí a participação popular, a escolha, né? Isso, a escolha. Porque o que acontece? A gente tem uma Constituição, então a gente tem as
políticas prioritárias, vamos dizer assim, né? Só que dentro disso há uma certa autonomia de decisão, né? Política sobre o que de fato vai ser feito. E aí, eu vou dar um exemplo. A gente tem o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. É uma política de Estado, uma política que a gente tem desde a década de 70, inclusive com esse nome, né? E que vai sendo incrementada ao longo dos anos. Mas que a gente vai ter, por exemplo, a entrada da agricultura familiar, né, só em 2009. E aí, depois, em 2013, a prioridade na aquisição de alimentos orgânicos e agroecológicos. Então, é uma política de Estado, mas que a partir de determinados governos, a gente consegue incrementar no sentido de responder ao que está sendo demandado, né? Eu queria te ouvir sobre a agricultura. Como é que ela pode colaborar para uma alimentação saudável entre a população? Bom, a agricultura é a base, né? Ela é a base. E aí, como ela pode contribuir, ela já, de certa forma, se hoje a gente alimenta, né? Se a gente ainda consegue ter uma alimentação saudável, o arroz e o feijão na mesa, a verdura cotidiana na mesa, a salada, a fruta, a gente tem que agradecer aos agricultores familiares brasileiros, né? Porque são eles que garantem esses alimentos nas nossas refeições. E aí, a partir disso, se são eles que estão alimentando a população, é para eles que a gente tem que olhar, né? E aí a gente segue um caminho contrário, como eu falei anteriormente, né? Se a gente olha em termos de orçamento, para onde que está indo, né, o investimento na agricultura, né? Aí a gente compara a agricultura, né, industrial para a agricultura familiar, a gente vê uma diferença discrepante. Não que não seja importante para a agricultura industrial, que tem aí sua participação no PIB, etc. Mas a gente tem que olhar para a agricultura familiar de forma mais equânime. E olhar para a saúde da população também, né? E olhar para a saúde da população, porque você igual a gente começou aqui falando, né, sobre a ODS da fome, né, e agricultura sustentável. Quando a gente está falando de fome, a gente está falando do estado crítico da insegurança alimentar. A gente não está falando nem da insegurança leve, da insegurança moderada, a gente já está falando da fome, quando a pessoa não tem acesso à comida. Quando a gente entra no debate da insegurança leve, da insegurança moderada, aí a gente vai para um outro debate mais profundo, que é o que as pessoas estão comendo, como essas pessoas estão acessando essa alimentação e o que está sendo subsidiado, né? Que aí tem a questão dos alimentos processados. O que a maioria da população brasileira está comendo? É adequado? É razoável? A gente tem avançado, né, bastante assim, no debate, mas em termos gerais, não, e isso é uma questão mundial, né? A gente tem um problema mundial, já alertado, inclusive, pela OMS, que essa questão da aquisição de alimentos processados, a gente está adquirindo um índice muito grande de pessoas com diabetes, pessoas obesas, crianças com diabetes, né? Então, assim, é um tema que está na ordem do dia e que precisa desses debates mais profundos para além, que é super importante, né? A questão da fome é central, porque a pessoa, quem tem fome tem pressa, né? Como a gente, né, bem sabe, mas é preciso também olhar para a qualidade desses alimentos. E aí, dentro desse debate, que eu vou ir para a questão da agroecologia, da agricultura orgânica e etc. O que é agroecologia? A agroecologia, hoje, a gente define, né, como uma ciência, uma prática e um movimento. Porque a agroecologia, ela é a ciência, ela é uma ciência, né, uma ciência engajada. Porque ela vai estudar como que tem essas interações ecológicas, né, sociológicas e etc. Então, para um debate, vamos dizer assim, da biologia, da ecologia, mas ela não vai deixar de lado o social, né? Então, como que os agricultores, eles estão realizando a sua prática de fazer agricultura e como fazer isso de forma mais equilibrada, né,
com o agroecossistema, com o equilíbrio desse agroecossistema, sabe? Respeitando a diversidade. Resumindo, Tairine, produzir com qualidade sem impactar o meio ambiente. Poderíamos dizer que sim, Bom, eu vou fechar aqui a participação da Gabriela. Gabriela, hoje foi um pouquinho mais longo, mas foi muito produtiva a tua fala. Eu queria as suas conclusões finais a respeito do tema do programa de hoje, para encerrar sua participação do Brasil. Sempre ótimo estar com vocês. Eu queria puxar aí, reforçar o coro puxado pela Tairine, da importância que tem os municípios no combate à fome, né? Então, uma coisa é o governo federal, enquanto indutor das políticas públicas, apoiar aí o combate à fome, mas quem está na linha de frente, no combate, no contato com a população, são os municípios, e a gente tem eleições agora para os governos municipais, então convidar os ouvintes do Brasil ODS a conhecerem os planos dos candidatos da sua cidade e cobrarem esses candidatos de levarem em consideração o combate à fome. Muito importante a sua lembrança das eleições municipais que devem ocorrer em todo o país. Colocar na agenda da sociedade civil o combate à fome e a agricultura sustentável. Obrigado, Gabriela Chabut. Você volta na próxima semana. Um grande abraço. Obrigada, Joel. Até semana que vem. Tchau, tchau. Na pandemia, o Brasil teve até 22% da população com dificuldade para obter um alimento saudável, segundo o relatório da ONU, professor Alexandre. Exatamente, né? Esse foi um dado absurdo, um impacto muito grande aí para a sociedade, né? Houve um olhar diferenciado dentro das pesquisas, os estudos relacionados, principalmente dentro daquele composto que é o governo, né? Então, entra e sai governo, né? Como se colocou, né, Joel? O que fez, o que deixou de fazer, né? Essa questão dos cortes. Veja, o que eu ainda quero ver são programas, né? Melhoria de programas de transferência de renda, né? Eu quero ver as melhores práticas, ou seja, políticas tributárias mais assertivas, mais transparentes. Porque, veja, quando eu vejo aqui na minha cidade, nós, por exemplo, pegando a política de Estado em nível municipal, né? Talvez a Tairine possa me ajudar, mas nós temos programas de merenda escolar aqui, excelentes, temos compras relacionadas à agricultura familiar, o Banco de Alimentos nosso aqui já foi premiado fora, né? No Canadá, onde esteve presente algumas autoridades, o secretário de Abastecimento e Agricultura, junto com o presidente aqui do SEASA, aqui. Temos restaurantes populares que podem ser ali exemplos para outros, né, a nível de estado, aí, municípios, né, cozinhas e hortas comunitárias, essa questão da isenção tributária para produtos saudáveis, né, então, ou seja, tudo isso para que nós não entrarmos mais num dado tão avassalador como esse. E às vezes eu fico pensando, como vi um estudo a respeito qual é o custo total para a gente acabar com a fome no mundo. Então, ou seja, a pessoa citou, precisávamos de 15 trilhões de dólares. É um número absurdo, mas se você pegar e relacionar isso, que nem eu escutei ali a nossa colega que está aí presente, nossa pesquisadora, em relação à questão da saúde, né, esses cortes que nem o Joel colocou, né, Joel? Veja, se você pegar e relacionar essa questão da comida saudável, quanto que custa para o sistema único de saúde um tratamento de obesidade, um tratamento de pessoas adultas que consumiram bebidas ultrapassadas? Qual é o custo de você tratar cânceres provenientes de comidas altamente processadas sem muita transparência? Então, ou seja, nossa população está comendo bem, ele está comendo bem para sobreviver. Segundo a Tairine e o Alexandre, né? Nós não comemos bem, mas então, o grande problema é a insistência nesse sistema. Por exemplo, a alimentação processada está avançando na merenda escolar das crianças, né?
o que é um perigo para as novas gerações, né? O surgimento de doenças, né? Isso, eu sou professor, né? Então, assim, tipo, quando a gente fala da parte da educação alimentar e nutricional, essa parte é muito importante. E a transparência, né, que hoje a gente tem da rotulagem frontal nas embalagens. E olha, eu quero pontuar antes da colega falar, as cidades têm um papel central em relação a isso. Eu faço parte de um grupo de pesquisa, né, cidades educadoras, inteligentes e sustentáveis. Nós já produzimos alguns artigos, está para sair livro, principalmente sobre o recurso água, né, que é um dos recursos preocupantes no mundo inteiro, né, da falta dele, da contaminação dele, das mudanças que nós estamos dando impacto. E quando a Tainine fala da agroecologia, eu começo a repensar, né, toda aquela parte, né, do qual é o significado da agroecologia, né, a importância da agroecologia. Então, ele traz essa abrangência, né, que remete ali para a agricultura orgânica, busca sistemas agrícolas mais sustentáveis, e é claro, né, veja, a gente busca essa questão da vivência do homem com a natureza, ou seja, diversidade de espécies. Então, eu também no agro ali, eu penso na questão da ciclagem de nutrientes, da sinergia. Isso é muito importante, né, Alexandre? Só para reforçar o conceito. Eu queria ouvir a Tairine. Tairine, quem está nos ouvindo, tá? Você fez uma pesquisa sobre a agricultura orgânica, né? Os alimentos orgânicos, né? Livres de agrotóxicos. Nossa, né? Se pensar que a população está se alimentando mal e os produtos orgânicos ainda têm um preço um pouco acima, o que seria necessário? Mais um incentivo para a população comer. E o incentivo seria baixar esse custo, né, desse alimento orgânico, né, para que a boa parte da população que hoje não tem acesso poderia, né, para evitar, inclusive, fazer bem à saúde. Ou seja, nós temos uma saúde preventiva, né, para evitar novas doenças, né, nas gerações futuras. A gente dá voltas e voltas, né, e acaba chegando sempre na mesma questão, que é o subsídio, né, o subsídio financeiro, né, o que está sendo subsidiado. Por quê? Se a gente olhar, por exemplo, para a União Europeia tem como meta, até 2030, ter 25% da sua produção de alimentos com produção de orgânicos, né. Mas existe uma série de programas, né, com subvenções, tudo, para os agricultores conseguirem avançar nesse sentido, né? E aqui é isso, né? E isso, precisa de estímulos. O Alexandre falou, a gente não tem assistência técnica e extensão rural no campo para os agricultores. Isso dificulta demais, dificulta até mesmo para os agricultores saberem o que é agricultura orgânica, inclusive, sabe? Então, por exemplo, você pega, de acordo com os dados, né, do nosso último censo agropecuário, menos de 80% dos agricultores familiares declararam ter tido algum tipo de orientação técnica. E, ao mesmo tempo, a gente tem, assim, 30% só dos agricultores familiares declaram utilizar algum tipo de agrotóxico. Então, assim, você tem um potencial, né, um potencial que não está sendo reconhecido, não está sendo valorizado, por um lado, e por outro, você tem o recurso indo para caminhos assim que estão financiando desmatamento, como a gente viu sair assim, nesses últimos tempos, alguns estudos, né? E aí até falo para você, porque como você falou, né, do artigo, do trabalho que a gente fez. Nesse trabalho, a gente a gente discutiu a agrobiodiversidade dos agricultores, que fazem parte de duas formas de avaliação da conformidade orgânica. Agrobiodiversidade, que é isso? A diversidade, vamos dizer assim, a diversidade de plantas dentro de um sistema agrícola. Dentro de uma propriedade, por exemplo, se o produtor tem uma monocultura de café, ele tem só café, ou ele tem ali um sistema diversificado, ele tem café, abacate, banana, abóbora, mandioca. Quanto mais diverso,
mais próximo, né, mais equilíbrio, mais próximo do natural, vamos dizer assim, né, do natural do funcionamento de uma floresta, esse agricultor atinge. E aí, quanto mais próximo disso, menos praga tem, né? Porque você já viu praga em floresta? Não existe praga em floresta, né? É verdade. Floresta existe um equilíbrio. Eu preciso chamar agora uma enquete nossa, Tairine, mas eu quero lembrar também, falando em praga, que a gente utiliza aqui agrotóxicos que já são proibidos na Europa, né? Infelizmente. Bom, como eu disse, chegou o momento de divulgar o resultado da nossa enquete, que é feita no Instagram. A gente ouve as pessoas que acompanham o observatório e era responder uma pergunta, né? Você se alimenta de forma saudável? Essa foi a pergunta da semana proposta no programa, que depois eu quero repercutir com vocês o resultado. Olha só, 40% diz que sim, 60% diz que não. Te surpreendeu, Alexandre? Você acha que é mais? Não, estamos dentro disso, né? O alto custo para você chegar a consumir hoje um produto saudável é muito alto, né? Você não consegue, hoje, para ter vamos diversificar a dieta, né? Que nem a minha nutricionista fala, você tem que consumir a cada 3 horas determinados produtos. Se eu colocar isso na conta diária, né, e depois mensal, afeta, né, muito, né, o quanto que eu recebo. E às vezes nós na correria não fazemos certo colocar a quantidade de quilocaloria necessário. E também as atividades físicas relacionadas a isso também. Então, se eu não valorizar produtos locais e sazonais, se eu não focar na questão de ensinar e compartilhar, né, ter programas de educação alimentar e nutricional, pequenos projetos de hortas urbanas, como é que eu vou incentivar a agricultura sustentável? Então, é um ciclo, né, Tairine? É verdade. Então, e também é um custo de vida alto, né? Que afasta você da alimentação saudável. Quero ouvir você, Tairine. 40% que não se alimenta de forma saudável. 60% diz que come muito hambúrguer. Talvez não consiga realmente atingir isso que o Alexandre falou, né? Dessa alimentação que demanda de uma disciplina maior. Mas, olha, eu imagino, porque se perguntasse para mim, eu que, assim, tenho uma preocupação com a alimentação, busco, eu acho que eu responderia não, porque eu acho que eu preciso melhorar ainda a minha alimentação, sabe? E você, Alexandre, também você precisa melhorar? Anda comendo muito alimento processado? Não. Eu larguei mão disso, Joel, porque na pandemia levei um susto de um médico que falou, você vai morrer, rapaz, muda a tua alimentação. E a pandemia me trouxe, não o medo, mas a vontade de mudar. De 120 quilos para 90 quilos, foi uma muda sem passar por uma cirurgia. Então, eu segui isso, né? Eliminar aquilo que me fazia mal, né? Então, ou seja, fiz a minha horta em casa, olha que maravilha, né? Fiz a minha horta em casa, fui aprendendo diferentes meios de cultivo. Eu escutei a Tairine falando, por que temos lá a agrofloresta? Puxa, a floresta não tem praga. O solo é rico de nutrientes, tem uma vida imensa ali, rizoma. Então, ou seja, quando eu coloco, por exemplo, o cultivo de café ao lado dessa floresta, dentro da minha propriedade, como é que eu faço para adubar essa terra? Eu uso o que está embaixo dessa floresta. Há uma troca, ele está ali do lado para isso. Além de trazer a sombra, a calmaria para, vamos dizer, a pecuária que eu tenho ali, mas também para esse tipo de cultivo. Então, ou seja, eu elimino essa questão de usar defensivos agrícolas e, claro, foco, né, nessa bio-uso, né, vamos dizer assim, importante o seu depoimento, fertilizantes, né, biológicos ali, isso é muito importante, sabe? Então, ou seja, sim, eu mudei minha vida após um susto. Será que a partir de uma experiência pessoal, assim, entendeu? Tomara que as novas gerações peguem o seu depoimento para se prevenirem contra a obesidade no futuro. Olha, eu tenho rapidamente, preciso que vocês respondam uma pergunta. Eles já mandaram aqui uma pergunta para vocês. E eu vou começar com você, Alexandre. A agricultura sustentável é financeiramente viável
para pequenos agricultores? Você que tem homem de finanças também, você domina a administração, enfim, os pequenos agricultores. Eu acho que eu já disse aqui que falta, né, um programa ali de transferência de renda, um incentivo ao pequeno. Ainda está longe ainda de nós colocarmos algo de agricultura sustentável, porque eu vejo que é a chave para garantir a segurança alimentar, tá? Então, assim, qual que é as práticas, né, relacionadas à agricultura sustentável? Nós temos aí a agroecologia, que foi discutido, eu trago agora a agricultura de precisão e o sistema agroflorestal. Eu tenho um complemento de algo que sai muito caro, a questão da infraestrutura, sabe, Joel? Então, ou seja, se eu não levar, né, algo mais transparente de educação para o pequeno, ele não consegue avançar nisso. Será que ele vai ter a resiliência quanto às mudanças climáticas? Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu acho que todos esses fatores que você mencionou, a sua resposta caminha para o não, né? Diante do nosso cenário. Agora, para você, Tairine, é possível que um dia a agricultura brasileira seja sustentável? Uma pergunta assim para pesquisadora doutoranda, né? Olha, no futuro, é um sonho, né? Quando você entra na academia, está estudando, fala, bom, olhando para o futuro. Mas espero que a sua resposta também reconheça os dados de realidade, como Freud pedia, né? Qual é a sua expectativa a respeito de uma agricultura sustentável? Como a Gabriela falou anteriormente, eu sou otimista, então eu acredito e luto para que sim, né? Lógico, é isso que a gente busca. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo a corda apertando. Como o Alexandre falou, as mudanças climáticas estão aí, né? Não é mais aquela coisa que a gente, vai mudar, né? Não, tá aí, a gente está vivendo isso. O futuro é agora, né? É agora, não é para futuras gerações, é para agora, a gente está vivendo isso e estamos vivendo já as consequências. E isso vai fazendo com que o cerco vai se fechando, né? Por exemplo, a União Europeia já não está aceitando mais importar alimentos, né, produtos que sejam de área que foram desmatadas, né, para produção. Então, isso já está fazendo com que mude, né, a forma de produção, por exemplo, da soja. A gente tem uma certificação, que vamos dizer que seria um caminho aí para uma agricultura sustentável, que é a RTRS, né, para a soja. E a gente vê pelos números a quantidade de produtores, e a gente está falando, assim, de grandes, né, produtores, assim, dos grandes produtores de soja brasileira. Você já vê esses produtores já trazendo para dentro, né, do seu negócio, essa perspectiva mais sustentável. Então, assim, a resposta para quem fez a pergunta, muito obrigado para vocês que participaram e nos ajudaram aqui a conversar, a dialogar nessa entrevista com os nossos convidados. Se você quiser participar, basta ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram. Maiores informações, acesse o nosso site observatório3setor.org.br ou nos siga nas redes sociais. O Observatório 3 Setor sempre é em numeral. Bom, chegou a hora do destaque da semana. Rapidamente nós vamos ouvir o Lucas Neves, que tem as informações direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Olá, Lucas. Olá, eu sou o Lucas, jornalista aqui do Observatório do Terceiro Setor, e eu vou contar para vocês agora quais foram algumas das matérias de maior destaque do nosso site na última semana. Consumidores brasileiros priorizam empresas socialmente responsáveis na hora de comprar. Liga Solidária lança cartilha para a formação de redes comunitárias. Mês do Voluntariado celebra e estimula práticas de solidariedade. Atados realiza campanha nacional do mês do voluntariado. Estes foram alguns dos principais destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você pode conferir essas matérias e outras acessando observatório3setor.org.br. O 3 é sempre em numeral. Uma ótima semana e até a próxima. Esse foi o Lucas Neves, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor.
Bom, nós estamos caminhando para o final do programa. Eu gostaria de ouvir os dois a respeito do tema que a gente desenvolveu. Sabe que um programa de rádio é sempre, a gente pontua algumas questões, sempre vai faltar alguma coisa, e eu gostaria de pedir para os nossos convidados o que faltou. Nós questionarmos vocês a respeito da fome e da agricultura sustentável. E eu precisaria de um resumo rápido de cada um de vocês. Eu posso começar com você, Alexandre. O que mais importante eu gostaria de deixar registrado a respeito do que nós falamos hoje? Então, é legal nós voltarmos nessa questão da agricultura sustentável. Ele é o caminho para o futuro mais justo e sustentável para todos, tá? Nós podemos sim garantir a segurança alimentar, proteger o meio ambiente e também construir um mundo melhor para futuras gerações. E é claro, eu repito, é o papel de cada um de nós. Não tem como, não existe, é somente aquela entidade, aquela ONG, aquela empresa, não. Então, ou seja, combater a fome, promover a agricultura sustentável é um desafio que exige a colaboração de todos, né? Então, ou seja, nós temos que ter uma união. E é claro que aqui a gente tem que cobrar os governos. Isso é muito, a gente conhecer nossos políticos, né? Porque se a gente quer políticas públicas, quem que é a pessoa que vai incentivar a agricultura sustentável? Quem que a gente está colocando ali, não é verdade, João? Então, e as empresas precisam adotar práticas mais responsáveis, mais transparentes para a comunidade. E é claro que aqui a chave, o importante é o consumidor, porque ele precisa também fazer escolhas mais conscientes ao comprar alimentos. Hoje, eu pego qualquer coisa que vou no supermercado, eu leio o rótulo, né? E às vezes eu fico pensando e paro para olhar, como é que no mundo ainda tem pessoas com fome se o supermercado está com a prateleira cheia? Então fica uma reflexão para nós, né? Sobre essa disparidade. No caso, a Tairine já trouxe uma palavra da equidade, né? Então, ou seja, precisamos mudar isso. E nós estamos mudando, né? E tomara que seja em passos mais rápidos para a gente acelerar aí. E você deixou uma questão importante: as razões das nossas desigualdades do país. Tairine, parabéns pela tua pesquisa. Eu quero suas conclusões finais. Espero que os certificados, muitas pessoas, né, segmentos da população brasileira, possam olhar para o estudo que você fez da certificação dos produtos orgânicos, né? Mas pelo menos eles têm que começar a consumir, né? É isso. De qualquer forma, eu queria ouvir as suas conclusões finais a respeito do que nós conversamos hoje. O que mais importante você gostaria de deixar registrado? Bom, eu peço, né, que a gente mantenha o otimismo, né, acredite que sim, que a transformação é possível. Penso no esperançar, né, enquanto um verbo. Então, com otimismo, mas também com ação, né, não é esperando do outro. E que a gente tenha noção da importância das nossas escolhas. A gente está num ano importante, que é das eleições municipais. Vamos ler os planos de governo, vamos ver o que está sendo falado sobre fome, sobre alimentação nesses planos, quais são as propostas, né? Vamos valorizar os agricultores familiares, as nossas feiras locais, a riqueza que a gente tem, porque é dali que vai vir um alimento saudável, um alimento seguro, que vai nutrir os nossos corpos, né, nos garantir aí as nossas necessidades nutricionais. E como sugestão, eu acho que a gente não falou hoje, mas que é um tema importante quando se trata sobre a fome, é o recorte de gênero e raça, né, que fica aí como sugestão para os próximos espaços, né, de discussão, mas que são questões que estão intrínsecas, né, a esse debate da fome. Você sabe que a grande preocupação do Observatório do Terceiro Setor é o lugar de fala, e a gente leva muito em consideração a questão de gênero e raça aqui dentro do Observatório. Obrigado pela sugestão e também por lembrar Paulo Freire, né? Justamente. Ponto final em mais uma edição do Brasil ODS, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço a participação de Tairine
Parreira Brito, pesquisadora e doutoranda do Laboratório de Extensão Rural e Agroecologia da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, de Alexandre Francisco de Andrade, coordenador e professor do Centro Universitário Internacional, Uninter. Não esqueça de seguir o Observatório nas suas redes sociais. Basta buscar por Observatório 3 Setor no Instagram e no Facebook. O site do Observatório é observatório3setor.org.br, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.